Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2018, 17 horas e 37 minutos. O Radar a gente faz de terça a sexta, mais pertinho assim do horário de fechamento do pregão, né? E ontem, na mira do trader, a gente pega, geralmente faz um pouco mais cedo para pegar o meio da tarde aí e fazer um panorama mais longo para a semana. Eu convido vocês a assistirem a aula online gratuita Aprenda a Gerenciar o Seu Próprio Capital na Bolsa de Valores, se inscreverem no canal, se puderem compartilhar o nosso vídeo, o canal e deixar o seu like, ficamos gratos, isso ajuda na difusão do trabalho. E para quem quer receber o informe cenário, para quem não vinha recebendo, ontem a minha equipe atualizou a base, são muitas inscrições diárias e basta colocar o nome e o e-mail aqui no site, inscreva-se e você passa a receber dentro de alguns dias. E aqui consegue acessar a aula também. Ok? Então vamos primeiramente as criptomoedas, né, que a gente faz sempre aí no início dos trabalhos. E falaremos das 4 primeiras ali como de praxe, né? E começando aí pelo Bitcoin, depois Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash. Hoje é um dia de repique para as criptomoedas de uma forma geral. Ok, então vou colocar o cartezinho aqui na tela. Falando aí do Bitcoin. Então, a cotação do Bitcoin está perto aqui da cotação do... Tem um delay de 5 minutos, né? 7.273 dólares, aqui está um pouco abaixo. 7.174, mas dá para a gente fazer isso tudo normalmente. O objetivo dessa movimentação era, primeiramente, o canal, na perda do canal e dessa região aqui, né, em torno de 7.600, 7.700 dólares, 7.800 dólares, o mercado tinha alvo na região de 6.000. Aqui seria, na verdade, né, deixa eu só diminuir o zoom aqui. Aqui seria 6.060, mas aqui tem um ponto mais alto, 6.075 dólares, mas a gente pode até mudar e colocar esse ponto aqui que é o mais recente. Faz mais sentido, né? Então, o suporte a 5.845. Vamos lá, então. Então, 5 é exatamente esse valor aí, 5.844, alguma coisa, 5.845. O que o mercado fez? Ele perdeu aqui a base do canal, perdeu essa região e foi bem perto do alvo, chegou a bater 6.048 dólares. Nesse momento, pessoal, é difícil o mercado ter um apetite assim mais vendedor, né? Uma queda mais aguda, porque está muito longe da média de 21. Então você limita aquela força vendedora, mas eu não acredito, por exemplo, que seja um ponto de compra mais técnico. O que eu acho é, acima de 7.777 dólares, aí sim tende a fazer um movimento talvez até a média, né? Porque o mercado romperia uma região importante que foi topo, que foi congestão anterior, né? Inclusive seria a região da mínima aqui do candle do dia 2. Então acima de 7.777 deve sim ter um movimento de repique, caso ele tenha força para fazer esse movimento. Lembrando que vai ter essa linha de retorno aqui também como suporte. Então essa que é a minha visão, mas eu acho que ainda teria mais espaço para cair. Ok? Aí falando do Bitcoin Cash, né, o Bitcoin Cash ele foi exatamente até um ponto que nós havíamos traçado em 764 dólares. Ele bateu exatamente 764 dólares, né? Hoje o Bitcoin Cash está subindo 0,27, né? A 907,50, tá certinho a cotação cartesia. Então, quando você pega um ativo em baixa assim, tá longe da média, seria um ponto, caso fosse possível trabalhar na venda, operação short, para desfazer a posição, mas eu não vejo ainda um ponto de compra que me empolga, assim, alguma coisa nesse sentido. Ok? Aí vamos falar do Ethereum e do Ripple, subindo um pouco também. Aí...
Aqui o Ethereum. Então, o Ethereum ele foi bem perto aqui de uma região de alvo, que era 550, né, dólares. 543, 544 dólares, ele chegou a bater 574 e repicou. Não vejo também como algo... Eu não duvido, por exemplo, que ele teste essa região de fundo e até a média de 5, mas eu não me passa, sinceramente, uma segurança ainda para comprar. Eu acho que as criptomoedas, apesar da queda violenta que nós tivemos, eu acho que ainda tem um pouco mais de espaço para cair. E assim, quem for operar criptomoedas, pessoal, o investidor ele tem que ter uma convicção, né? O que ele pensa exatamente sobre elas? Ele acha que é uma bolha, ele acha que é oportunidade, ele acha que os fundamentos têm sentido, né? Porque aí, se você acha, por exemplo, que os fundamentos, aquilo tudo tem sentido, em breve provavelmente nós teremos oportunidade, mas para quem acha o contrário, que os bancos centrais vão deixar de desenvolver, aí não vale a pena. Então seria uma compra descontada, mas o investidor ciente dos riscos, né? Então pode ser que em breve nós tenhamos um momento da compra. Então, hoje você tem largo material na internet, tem curso, você tem que ter essa conclusão para você assumir a responsabilidade de uma posição, uma vez que a volatilidade é muito grande. Então, para nós, ainda não chegou o momento da compra, né? Pena que não dá para trabalhar vendido, mas talvez em breve sim. Então, o Ripple ele foi num alvo que era 66 centavos de dólar, aí ele está trafegando aqui em torno do alvo, né? E eu acho que ele deve continuar esse movimento, até por simetria aqui, mais alguns pregões. Então não tem nada assim que mude uma trajetória de baixa nesse momento, ele tem um triângulo acionado. E no caso do Ibovespa, né, eu até coloquei no cenário, hoje é um dia de domínio comprador, só para a gente dar uma olhada nos mercados lá fora, né? Você pega, por exemplo, o índice Nasdaq, né? Ele caiu praticamente em 3 dias, o que ele levou todo o mês de dezembro, praticamente aqui janeiro, para subir. Só que ele fez um movimento aqui muito longe da média de 21, então ele recuperou bastante no intraday. Então se você colocar por exemplo, aqui as bolsas americanas, né? Você vê que elas estão em alta, então elas chegaram a abrir em queda de mais de 1%, o Dow Jones 1,7%, foram recuperando ao longo do dia, deixaram ainda a sombra superior, mas respeitaram aqui uma região de suporte, entrou compra aqui e continua longe da média. Então a gente não sabe se vai ter uma correção. Ontem foi pregão de queda maior da história do Dow, intraday também, então agora é um mistério os desdobramentos, né? Se vai entrar num bearish market ou não. Esse gap parece um gap de fuga, isso daqui é um arame de topo. A questão é como que fica o mercado no curtíssimo prazo. Pegando, por exemplo, duas bolsas, FTSE e DAX, né? Se você pegar o índice FTSE, por exemplo, da Inglaterra, esse movimento, por exemplo, é muito pior do que foi aquele episódio da JBS. Aqui no Brasil não sentiu. Você vê que veio em níveis de fevereiro e março de 2017. Então a Bolsa de Londres, num período aí desde meados de janeiro, aí em 2, 3 semanas, ela devolveu a alta que nós tivemos, assim, para não ser... Como foi o mesmo fundo, né? A alta que nós tivemos de maio... Né, de abril de 2017 até agora. Então, você pega aí praticamente 8 meses, em um pouco mais de 2 semanas devolveu. Então é algo muito relevante, só que muito longe da média também. Talvez o mercado brasileiro adiantou um movimento, já adiantando um repique, alguma coisa do gênero. Ok? Então, você pega o índice DAX aqui da Alemanha também, fechou alguns gaps que ele tinha pelo caminho, ó, vários gaps, gap, nessa euforia da alta, gap, tinha 1, 2, 3, 4, 5 gaps abertos, fechou, houve uma reação intraday também, e isso movimentou o mercado brasileiro aqui, que está numa alta frenética, como se tivesse tudo bem no exterior. Então você tem, por exemplo, o FTSE fechou embaixo de 2,64, DAX 2,32, França, o índice CAC 2,35, e o nosso mercado entendeu o movimento como oportunidade. Petróleo em queda, né?
Está recuando 1,18 na NYMEX, 63,39. Teve um alerta da Fitch aqui sobre o nosso PIB, sobre a situação fiscal, o mercado ignorou. Existe um apetite comprador, eu não sei se tem alguma coisa a ver com uma possível prisão do ex-presidente Lula, alguma coisa do gênero, mas o mercado, mas principalmente a gente pode dizer que seguiu Nova York e teve um movimento de recuperação. Ok? E aí, falando um pouco aqui do Ibovespa, pessoal, ele veio numa linha de retorno que tinha montado topo em outubro, depois em fevereiro de 2017, e depois em outubro de 2016, né? Depois fevereiro de 2017 e outubro de 2017, né? Então, ele veio nessa linha e ele encontrou também, que era um movimento esperado, né? A média móvel de 21 períodos. E veio bem perto de um alvo aqui na região de 80.500 pontos. Veio a 80.804. Então, o volume de hoje chama muita atenção. É absurdamente acima da média, né? O pregão não fechou, talvez seja o maior. Eu não sei se nós tivemos na história um pregão com. Talvez tenha sido esse aqui o maior volume, que foram 13,5 bi. Deve superar talvez a maior movimentação financeira da história do mercado doméstico. Talvez feche aí com 14 bi de volume. E respeitou a média, foi praticamente no alvo, e agora a partir de amanhã a gente vai ver o que o mercado vai fazer. Existe um eixo aqui 83.803, que a gente pode tomar como um ponto de referência. Ontem a máxima foi 84.310. Hoje o mercado está 84.161, quer dizer, ele recuperou toda a baixa. E eu vejo esse ponto aqui como uma referência entre a compra e a venda, meio como um divisor de águas, 83.803 e 60. Então é o eixo ali, pode estar sendo um pullback até o eixo. E eu vou tomar esse ponto como uma referência, de repente como uma retomada da força compradora ou somente um repique, sendo esse candle de exaustão. Ok? Em relação ao índice futuro, o índice futuro cumpriu o objetivo, né? Existia um topo duplo com rompimento falso, aqui ficava o eixo em 84.010. Para mim, 84.010 é uma referência, ok? Foi praticamente a mínima do dia 2, foi a região da máxima de ontem, o mercado está por ali, inclusive está 200 e poucos pontos acima. Vai ser para mim uma referência. O volume de hoje é o maior volume do índice da história, 54,8 bi, é surreal. E a gente vê muitos robôs de alta frequência operando. O mercado é uma loucura, ele faz movimentos de 1.000 pontos em questão de 5, 10 minutos. E algo que eu sempre falo para vocês, pessoal, quando tem esse tipo de movimento, nunca vendam na extremidade. Isso daqui eu falei ontem, você nunca pode vender aqui, ó. A venda boa é aqui em cima, né? Ou no rompimento do eixo. Porque se você vende, por exemplo, imagina quem vendeu 81.450 para day trade com alavancagem, o mercado está 3.000 pontos acima, né? Então, ou até no 80.530 aqui para quem vendeu na abertura. Então, por exemplo, perto de objetivo, o objetivo da movimentação era 80.735 pontos. Então, perto do alvo, na verdade, você tem que estar desfazendo as posições e não abrindo venda naquele efeito manada. Putz, agora está caindo, agora é venda, agora eu vou entrar. Você tem que entrar no início da movimentação, mesmo que você corra o risco, de repente, do mercado andar um pouco, mas você pega um movimento na raiz. Vender depois da materialização, ainda mais uma barra dessa, eu particularmente não gosto. É algo, por exemplo, que não faz parte dos meus setups. Ok? Então essa que é a minha visão aí. Se a gente olhar o intraday aqui do índice, ele fez uma movimentação de fundo aqui com um pico de volume, né? Ao meio-dia e 30, foi bem no horário do almoço aqui. Você vê que esse candle é um candle que saiu de 81.590
e foi a 83.410, quer dizer, em um candle de 30 minutos andou 2.000 pontos, e foi quando abriu o mercado americano. Então, ao meio-dia e 30 tem ocorrido uma movimentação muito forte no índice futuro, né? Então, essa movimentação ocorre porque os estrangeiros entram rasgando nesse horário, ok? É que o pessoal insiste em falar comigo aqui no momento que eu estou gravando. É impressionante. Eu deixo só um minutinho aqui, pessoal. Né? E foi isso que ocorreu. Então, para amanhã, eu colocaria exatamente o 84.010 como referência. Eu penso que abaixo dele vale venda. Uma venda com grande potencial de buscar 83.000 pontos ou até 82.250 ou até esse fundo. Não seria uma surpresa para mim. Agora, acima dessa região de 84.010, talvez a força compradora predomine. É uma questão da gente aguardar amanhã. No caso do dólar, eu acho o seguinte. O mercado de dólar... o que eu comentei ontem, comprar nesses níveis também era interessante. Agora uma correção, de repente, no dólar pode, não sei, de repente formando um ombro, cabeça-ombro invertido. Uma coisa e o volume do dólar é o maior volume de todos os tempos também, eu já chequei, tá? 44 bi por enquanto, projetado é o maior. No caso, pessoal, especificamente do dólar, ele mede ali o fluxo, né? Entrada, saída de capital e tal. E o que eu percebo, que eu posso falar para vocês assim, como uma percepção minha, compartilhando minha visão, aquela coisa toda, durante alguns momentos o dólar ele reflete somente aversão ao risco aqui no Brasil. Então, precifica ali previdência, prisão do Lula, eleições e tal. Nesse momento, os desdobramentos externos estão mais fortes. Então, a paridade entre iene e dólar, iene e euro, e também os desdobramentos da economia americana, a política de juros, o Jerome Powell assumiu ontem. Então, é interessante vocês olharem a paridade do dólar no exterior para quem opera também, que está fazendo mais diferença no momento. Ok? Um mercado bastante difícil, né, nesse momento, mas que tende a tomar uma direção em breve, vai ficar um mercado mais técnico de se operar na minha visão. Ok? Então essa é a minha leitura para o dólar, para o índice, né? Então o índice aqui na máxima, o Bovespa na máxima, e o dólar aí caindo, talvez em breve dando oportunidade. Na semana, aquela história que eu falo sempre na semana, né? Na semana, o último negócio foi 84.265. Então, na semana, entre compradores e vendedores, o índice está no 0 a 0. Para vendedor que aproveitou a oportunidade, conseguiu, de repente, fazer aí 3.000 pontos ou alguma coisa intermediária. Para quem não aproveitou, segura aí a posição, porque está no 0 a 0. Ursos e touros no 0 a 0 na semana. E algumas ações já ficando muito interessantes para dar oportunidade. Ok? Então... aí eu vou fazer agora os pedidos do YouTube. Aí pediram aqui, pessoal, uma ação, eu nunca tinha feito estudo, né? Eu sei do ativo, tudo, acho que é BR Distribuidora, BRTD3. Né? Teve o IPO recentemente, é difícil fazer o estudo de um papel tão recente, né? Para quem entrou no IPO se deu bem, né? Saiu aqui de 15,25, bateu 22. Pessoal, atualmente, né, a gente sabe que a força é para cima, é compradora, mas esse padrão aqui é um bebê abandonado de topo, né? Então é aquele candle que ele está isolado de corpo e sombra, né, do candle que vem antes e depois dele, então teoricamente teria mais espaço para cair. Teria mais espaço para cair. Né? Hoje pregão de recuperação, mas teoricamente teria espaço. É um padrão que costuma imprimir uma força vendedora um pouco maior. Ok? Então eu particularmente, por esse sinal, eu não compraria o papel nesse momento.
até porque o histórico ele é recente, assim, não passa tanta confiança. Aí falaremos aqui de TEND 3. Né? A compra boa na tenda, inclusive nós fizemos o estudo aqui em dezembro, foi aqui, ó. Foi exatamente nos R$18. Nesse momento, tem um sinal de topo. Eu, particularmente, eu não sei que o mercado tome a tendência de alta de novo, mas eu acredito que seria mais interessante comprar num processo corretivo um pouco mais forte. Aqui a tenda, pessoal, eu nem vou traçar FIBO. Ó. Você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrantes. Você faz a projeção, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrantes. Ela tinha um alvo aqui a 22,50. Eu costumo trabalhar com alvo, saio fora no alvo, então eu, se fosse operar o papel, teria comprado nos 18 para entregar em 22,50, que era o objetivo do triângulo. Então, para mim, nesse momento, não é momento de compra. Ok? Aí pediram um ativo aqui que é o BP, a C11, né? Acredito que seja um fundo imobiliário. Certo? Não é BTG, não é fundo imobiliário não. É que às vezes o fundo imobiliário vem com 11, mas quando é unit também vem. Essa é uma ação que eu olho, é que nem Agro 13. Eu olho, nunca opero. Mas é um papel que faz movimentações interessantes. Ó. Aqui fez um movimento de acumulação e replicou a alta. Quando você pega um ativo nessa situação, ele pode estar fazendo uma correção para tomar fôlego e voltar a subir, ou ele pode estar fazendo topos e fundos descendentes para cair. Eu, pessoal, acredito... A minha orientação, eu acho que você tem que ter, como eu comentei sobre o Bitcoin anteriormente, você tem que ter uma leitura do mercado. Você tem que entender o seguinte, olha, na minha visão macro, o mercado vai passar por um processo corretivo seguido de recuperação. Então quem tem essa ideia tem que vender as ações, foi o que eu fiz, eu tinha 9 papéis, vendi 8, e eu vou esperar a oportunidade para montar meu portfólio de novo, né? Ou senão, de repente, você fala, não, eu acho que como a alta demorou um pouco mais para começar a corrigir, e de repente, por exemplo, hoje já entrou força compradora, eu acho que o mercado é para cima. Então, por exemplo, uma ação na média é compra, inclusive porque está no topo anterior. Você fala, não, eu acho, de repente, aí que... sei lá, está indefinido, ainda precisa estudar um pouco mais. Então você espera naquele momento. Você tem que ter uma orientação, uma leitura baseada nos gráficos, no fluxo, nos fundamentos. Amanhã sai fluxo cambial. Então, para quem tem essa leitura, eu estou em momento de realização de lucro. Então, com raríssimas exceções, eu não estaria efetuando compras. Então, eu acho que pode ter uma correção maior, dando oportunidade a um preço mais descontado em ativos em geral, inclusive este que temos na tela, que é o BTG. Ok? Aí vamos falar de Prio 3. Que é PetroRio. É uma das ações mais pedidas aí, não somente aqui, como nos fóruns em geral. Nós tínhamos feito o estudo dela logo depois dessa barra, até acho que foi por isso que o pessoal pediu. Quando você tem, pessoal, uma ação em tendência de alta muito forte, gaps, né, uma distância grande para a média, e você tem um pico de volume como esse aqui, é muito difícil a ação não corrigir, então nós temos aqui um engolfo, é um engolfo de alta. Esse engolfo ele foi acompanhado de topos e fundos descendentes, então quebra a tendência de topos e fundos ascendentes que nós tínhamos anteriormente, ok? Vou apagar esse ponto aqui que está distante. Então isso significa que a ação tende a cair, né? Então, inclusive abaixo de R$ 83, aqui ela tem um pivô de baixa, então ela tende a cair. Aí se você for além, você poderia interpretar essa movimentação aqui como sendo talvez um triângulo, né? Até um triângulo. Vamos lá, 83. Então, R$ 83 nós teríamos é um pivô de baixo e um triângulo também.
né? Então tende a continuar em queda. Então é um ponto técnico de stop, alguma coisa nesse sentido. Ok? E para finalizar a CESP 6, os pedidos aqui do pessoal. A CESP tem toda essa história da privatização, né? Ela fez um fundo duplo, rompeu aqui o fundo duplo no 13,22, foi no alvo. Então, para mim, a ação vai no alvo e eu realizo lucro. Então, seria aqui 15,60. Né? Então, aqui ela tinha um alvo a 15,60. Era o alvo mais otimista da movimentação. Então, eu venderia. Então, ela fez aqui uma estrela cadente, ainda é válida. Foi um rompimento falso também do 15,60, porque foi, não sustentou. Tem gap aberto, eu acho que a ação tende a corrigir um pouco mais. No mínimo até 14,50 ali na média, ou até mesmo na região de R$14, testando esse fundo aqui de maio também. Esse objetivo foi atingido, então para quem fez o trade baseado no fundo duplo no W, chegou no alvo aí. Ok? Falando aí de destaques do pregão, né? Vamos lá, hoje eu vou falar de CEMIG e Embraer de novo, como destaques do pregão. Então, vamos colocar a CEMIG aí na tela, que é do mesmo setor da CESP, inclusive, né? Ela fez uma movimentação de ombro, cabeça a ombro invertido, uma movimentação parecida com o que ela fez aqui entre os meses de novembro, dezembro e janeiro, né, de 2016 para 2017. E, de repente, essa porção poderia ser esse espaço, né? Ela tem o ombro, cabeça a ombro invertido ainda é válido, ela tem uma correção até a média de 21 e até a LTB. Vai depender muito de fluxo, né? Mas o volume não convence, então não vejo uma força tão grande. Ela simplesmente bateu na média, na LTB e repicou. Então vamos... Mas é algo a se observar. Pode, depende se o mercado firmar a compra, fazer um pivô de alta e romper 7,77 e ir embora sim. É uma hipótese, mas talvez não a mais provável nesse momento. Falando de Embraer... Nós temos... Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal. Então, a Embraer, ela fez um daqueles cenários que nós comentamos. Ela veio aqui nesse ponto. Falamos dela semana passada. E a Embraer, eu acho que ela está entre a cruz e a espada. Se ela romper essa região aqui de 22 e 29... 22 e 20 aqui, ela deve passar batida por 22 e 91, que é esse ponto aqui. Ó. Eu acredito que vamos lá, 22 e... Teoricamente, esse ponto aqui é o mais importante, né? 22,91. Só que eu acho que o ponto mais importante mesmo é o topo duplo. Essa região aqui de 22 e 20. Se ela passar esse ponto, ela anula o topo duplo e deve fazer um movimento ascendente, mesmo que seja gradual. O risco é justamente ela montar um topo duplo aqui e voltar para o eixo. Então é mais um ativo que eu acho que vale a pena ficar em observação. Quem está comprado, eu acho que vale a pena manter. Manter mais esperto, olhando o gráfico intraday, ficando ali atento aos desdobramentos. Ok? Hoje, pessoal, não é um momento, por exemplo, de você pegar e ficar tranquilo no mercado. Então, para quem acompanha os meus informes, aí, o cenário, aquilo que eu faço, eu acho que o título de segunda-feira foi A Semana Promete. E eu fiz uma alusão ao carnaval, que seria uma semana de carnaval também. Alta, baixa, quebrando o pessoal no day trade, arrebentando o capital do pessoal em Bitcoin. Isso daí era previsto, né? Porque o VIX, esses indicadores de volatilidade, estavam mortos. Então, a volatilidade
ela voltou aí aos negócios, então eu fiz duas alusões, uma que a semana prometia e outra que nós teríamos aí realmente uma semana de carnaval, né? Por exemplo, a pessoa que vai no day trade, por exemplo, por isso que eu falo muitas vezes de day trade. De ontem para hoje eu recebi um monte de e-mail aí da galera do day trade, o que o cara ganhou em 6 meses perdeu ontem e hoje. Assim como pessoas que estavam com prejuízo há muito tempo também recuperaram, mas é a grande minoria. A maioria se arrebentou no day trade do índice e do dólar, principalmente do índice entre ontem e hoje, por causa da amplitude dos movimentos. Então tem que ter muito cuidado. Acertar a posição em swing trade já não é fácil. O day trade tem que ser quase um gênio para ter consistência. Ainda mais com o mercado quando ele está dormindo e aí ele acorda e acorda com volatilidade. Volatilidade é muito bom quando você acerta a direção. Ok? Então muito cuidado para vender perto de extremidades depois que caiu ou comprar depois que já subiu muito, meio que para entrar no barco e não ficar de fora. Tem que tentar pegar o movimento no início. Nem que você trabalhe com stop ou não trabalhe, vai fazendo preço médio, mas tem que ter esse planejamento. Ok? Aí falaremos agora de Petro 4. Então comprados e vendidos na semana com essa alta de hoje. Estão aí no 0 a 0. A Petrobras tinha dado um sinal, que era um sinal de venda, né? Ela fez um arame de topo, né? Arame de topo. Aí confirmou o arame, foi na média e recuperou tudo, 4,67 de alta, né? Tem possibilidade disso daqui ser um ombro, cabeça a ombro? Tem. Só que o mercado não pode romper o 20,65. Ok? Então isso daqui poderia ser um ombro. Cabeça a ombro, mas aí teria que preservar. Não exatamente o ponto, não é que não pode no intraday passar e também não é que vai chegar exatamente ali. Mas a região teria que ser preservada. Aí outro dia estavam falando para mim, professor, você acha que o ano em si, ele vai tomar rumo, vai ser um ano tranquilo? Pessoal, é difícil saber, porque a movimentação lá de fora começou agora, né? Tava muito pouco volátil e tem eleições. Então, às vezes sim. Eu já peguei ano de eleições, cara, mamão com açúcar de operar. Mercado fácil, bem tranquilo, dava para ganhar dinheiro com facilidade. Já peguei ano de eleições que era muito complicado. Você tinha que estar o tempo inteiro. O que a gente sabe é que vai ser um ano movimentado. Você vê pelo volume, né? Um volume muito forte. Então pode ser um oco aqui. Então 20,05 é referência. Ok? Aí a Vale 3. A Vale tinha uma movimentação de baixa. O ponto de referência da Vale era o 40,71. Rompeu. Anulou esse rompimento aqui e foi para cima. Então ela está vindo exatamente na região dessa estrela cadente. Acima do 42,68, ela tende a voltar para 43,50. Se amanhã a ação devolver, o que ela faria? Ela faria um desenho parecido com isso. Ela pode fazer algo do gênero. Então a gente pode trabalhar com essa LTB como referência. Volume hoje muito, 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 muito forte. E aí falando dos bancos, para finalizar, né? Hoje teve o balanço do Itaú, sem dúvida. O balanço do Itaú foi um dos drivers que puxou o setor bancário, trouxe um otimismo grande ao mercado. Banco do Brasil, pessoal, foi no alvo que a gente imaginava. Lembra que nós comentamos que eu acreditava numa queda até 37,53? Então, para quem tinha uma posição short aqui, foi o momento de encerrar, bateu 37,31, entrou compra e está exatamente nesse ponto. Então, a gente pega a máxima do movimento, R$40,10. Acima de R$40,10, a compra continua dominante. Abaixo de 39,50, que é o topo anterior, aí a venda fica dominante, valeria a pena fazer até uma posição short abaixo de 39,50. Ok? E aí falando de Bradesco, BBDC4. BBDC4 tinha um alvo em 36,54. Por pouco não chegou a bater 37,02. E entrou compra já, veio até a média de 21, que era uma correção mínima que a gente esperava. Hoje o volume é absurdo, 1,2 bi. E eu diria que acima dessa região aqui, ó,
de 39,28, 39,26, ela deve voltar à trajetória ascendente, mas teria que passar também por 39,35, que é o eixo do topo duplo, que não foi ainda. Se você for ver o topo duplo mesmo, o alvo seria em 34,65. Então essa região vai ser um divisor de águas, a região do eixo aos 39,35, sendo que 39,28 é uma resistência importante também. E para finalizar, Itube 4, ela não chegou aí até a média. Hoje, você falar em 3 bi em Itaú, eu arriscaria dizer, pessoal, eu não tenho certeza disso que eu estou falando. Quando eu tenho certeza, eu afirmo aqui, né, sem dúvida nenhuma, mas esses 3 bi em Itaú, movimentados no pregão de hoje, acredito eu que tenha sido o maior volume em um ativo em todos os tempos na renda variável no Brasil. Ok? Não chegou a vir até a média de 21, o que esperar? Eu acho que o 50 com 78 é um divisor de águas. Abaixo dele volta a cair, buscando a média, acima dele se sustentar, ela deve seguir uma trajetória ascendente. Ok? Então é isso aí. Amanhã devemos ter mais volatilidade. Se a gente for ver aqui, as bolsas americanas estão em alta muito forte, né? Longe das médias, então acabou puxando o mercado no Brasil e amanhã veremos as cenas dos próximos capítulos, ok? Quem quiser um informe cenário, nome e e-mail no nosso site, convido para assistir a aula online, deixar o seu like e compartilhar o nosso trabalho. Ok, pessoal? Saúde e paz, nos vemos amanhã se Deus quiser. Meu muito obrigado. Valeu!